Vocês já pensaram sobre a importância atual dos monumentos erguidos no país? Muitos deles sofrem ação do tempo e dos homens. Em São Paulo, por exemplo, a estátua do bandeirante Borba Gato, conhecido pela perseguição e escravidão de indígenas e de pessoas pretas, foi ornamentada com crânios e queimada. Entretanto, em séculos anteriores, esses monumentos eram erguidos com a intenção de criar heróis, mitos e preservar uma memória positiva de determinados acontecimentos. Essas questões nos fazem pensar. O que representa um monumento no século XIX e nos dias atuais? Você sabe quem é o personagem dessa estátua? Não sei. Não. Sim, a estátua de José Bonifácio. Você sabe por que motivo essa estátua foi colocada aqui no Largo de São Francisco? Não, eu nem sei a história, mas não, que eu não sei, eu não desconheço. Você sabe o motivo pelo qual essa estátua foi colocada aqui na praça? Aqui eu não sei não. Daqui eu não sei não. Talvez tivesse que você pode estar lá na Praça Mauá, não seria o correto? Ou não? Está correto aqui. Por que na Praça Mauá? Porque ele foi uma figura importante, né, para a parte do centro do Rio de Janeiro. Então, pode ter a simbologia em representação de como que ele foi o patrônomo da independência do Brasil e também foi mentor de Dom Pedro II. Qual a força política da imprensa nas comemorações da independência do país? A imprensa teve um papel importante nas comemorações da independência no século XIX. Diversos impressos faziam em seus títulos menção ao 7 de setembro. Nos textos, se exaltava José Bonifácio de Andrada e Silva como o grande patriarca da libertação do Brasil, mas não sem contestação. Para o historiador Melo Moraes, o homem representado pela figura de bronze no Largo de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, na Praça do Patriarca, em São Paulo, no Bryant Park, em Nova York, não era o patriarca da independência e nem sua família patriota. Ao lado de José Bonifácio, outros concorreram à lista de líderes da independência. Brasileiros e portugueses, como o padre José Maria Breiner, considerado um dos bravos defensores da emancipação nacional. Essas críticas também foram endossadas pelo historiador e deputado pela província de São Paulo, Joaquim Antônio Pinto Júnior, que negava, inclusive, a presença de Bonifácio às margens do rio Ipiranga. Essas interpretações constroem a ideia de uma independência que resultou de um processo e com a ação de diferentes sujeitos. Além das versões históricas sobre o grito de independência, havia outras dimensões e sentidos que envolviam a consagração da data oficial da emancipação brasileira. Nas comemorações do 7 de setembro da década de 1870, acontecia desconto de passagens de trem, libertação de escravizados, teatro, bandas militares e estudantis, cantos de hinos e passeatas cívicas. Algumas celebrações da independência no contexto dos 800 eram organizadas por agremiações e associações, tendo como cenário as ruas da cidade, o que ocorre até os dias atuais. As sociedades criadas para comemorar a independência possuíam estatutos e hierarquias com o objetivo de despertar no povo o sentimento de nacionalidade e de amor à pátria. Tratava-se de um investimento de identificação com o Estado imperial e de afirmação de uma única representação da independência do Brasil como símbolo fundador da nação. Essas celebrações foram criticadas pela imprensa por serem financiadas com recursos públicos e por não serem realizadas como prometido. Além de comemorar a efeméride, as sociedades tinham interesses políticos, como a libertação de escravizados
e a realização de experiências culturais e educativas pelas ruas da cidade. Em 1876, a Sociedade Independência promoveu os festejos no Largo de São Francisco durante 3 noites e libertou 5 escravizados. Geralmente, a noite do dia 6 para o dia 7 de setembro era marcada com um grande acontecimento. A comemoração se repetiu no ano seguinte, com a libertação de mais 3 escravizados. As escolas também reservavam espaço para as celebrações. Professores e alunos eram engajados em atividades e matérias relacionadas à independência. No Imperial Colégio Pedro II, as comemorações da independência do Brasil reuniam alunos das diferentes séries. Algumas vezes, o imperador e a imperatriz compareciam como convidados ilustres. Nos impressos pedagógicos, como a instrução pública, o acontecimento político da independência foi abordado com a finalidade de elevar a nova nação aos maiores níveis de progresso e modernidade. A produção de uma única memória da independência está muito associada à fixação de uma data, cena e de protagonista organizados por iniciativas individuais, coletivas, públicas e privadas. A construção de estátuas foi uma dessas estratégias e não ficaram restritas ao século XIX. Em 1972, a UERJ, que na época se chamava Universidade do Estado da Guanabara, prestou uma homenagem a José Bonifácio por ocasião do 60º da independência do Brasil. Simplificar a independência à presença de José Bonifácio é uma forma de desconsiderar a participação de diversos agentes que contribuíram para esse processo. A história do Brasil, como foi constituída e representada, vem sendo questionada e reinterpretada como forma de desnaturalizar os processos de silenciamento e invisibilidade de diversos agentes, instituições e projetos para o Brasil. Embora José Bonifácio seja reconhecido oficialmente como patriarca, outros sujeitos estiveram envolvidos no processo de independência: indígenas, escravizados e mulheres, a exemplo da imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. As escolas, professores, alunos e agentes da educação participaram ativamente das comemorações do 7 de setembro, contribuindo com um dispositivo de formação cívica e de identidade nacional nos festejos do 50º da independência. E para nós, decorridos 200 anos da separação com Portugal, qual o significado da independência do Brasil? É um processo finalizado? Ou ainda está em construção? Qual o nosso papel no processo de desnaturalização e na construção da história? Ya que